Muito bom dia, pessoal. Vamos lá para o nosso panorama matinal. Hoje temos um dólar um pouco mais forte aí contra as principais moedas do mundo, subindo 0,26% no momento, subindo principalmente aí contra a moeda europeia, né? Temos aí subindo contra o euro 0,49% e também um destaque aí subindo contra o franco suíço. Hoje temos um dólar mais forte também contra países emergentes, então um dólar mais forte no mundo inteiro, né? E em termos aí de bolsas, a gente tem bolsas para baixo. Temos aí os futuros dos Estados Unidos caindo no momento 0,46% S&P e caindo 0,47% a Nasdaq. Então, um movimento mais negativo aí para as bolsas ao redor do mundo, né? A gente também tem uma Europa no negativo hoje, completamente no negativo, apesar de ter saído alguns PIBs interessantes ali na zona do euro, né? Mas a gente vê aí o Eurostock 50, lembrando que o Eurostock 50 é um índice com as 50 maiores ações lá do bloco europeu, e ele está em queda de 0,98% no momento. Então, a queda mais generalizada, né? Ontem à noite a gente teve publicação de dados de PMI lá na China, e ele veio abaixo aí da expectativa. O PMI basicamente ele mede o índice de confiança aí, né, de serviços e também industrial. E ele veio mostrando que a China, além de não estar crescendo, ela também não está vendendo, né, ela não está evoluindo. E isso preocupa um pouco, né, as expectativas com relação aí ao crescimento, que a princípio estava para um PIB aí de 5% no ano para a China. Tá difícil chegar lá. E com esses números menores, acaba preocupando, né? Então a gente tem a Ásia aí caindo bem, Xangai caindo 0,61%, Hang Seng caindo mais expressivamente, né, 2,17%. Japão, uma particularidade lá com relação a uma fala do presidente do Banco Central, dizendo que o Japão ele deve, no futuro próximo, começar a ver uma inflação mais punjante lá no Japão. Isso impactou bastante e está caindo aí 1,44%, né, no Japão. E a gente vê também destaque aí para a Austrália, que é um parceiro comercial da China muito forte, né? Caindo 1,64% devido a essa questão aí de realmente uma desaceleração da economia, né? Ficando cada vez mais claro. E Taiwan caindo leve aí de 0,26%. Aqui, em termos de commodities, ontem a gente viu o petróleo caindo bastante mesmo, bastante. Lembrando que até no começo da semana a gente falava num petróleo aí acima de $72 o barril, né? Hoje a gente já vê ele a 68,97 o barril para o WTI, né? Com uma queda hoje de 0,71. E, enfim, basicamente qual que é a dinâmica, né? Para a gente ver esse petróleo com uma queda mais acentuada. Com esses dados econômicos aí ao redor do mundo, fica cada vez mais claro que realmente a demanda ela não está forte para nada, né? Então você tem aí as commodities acabam pesando com mais força. E nesse sentido, a gente vê realmente um petróleo caindo mais e fica aí no ar, né, um mistério para o que vai acontecer na reunião da OPEP no próximo dia 4 de junho. Se eu não me engano, está marcado para esse dia a reunião da OPEP. Será que eles vão realmente cortar a produção de petróleo? Ou eles vão manter? O que eles vão fazer, né? A Rússia já falou que não quer cortar, né? Nas últimas ali que era para ter feito, que eles tinham feito um acordo que ela ia cortar, ela não cortou nada. Manteve a produção mais alta. Aí é o seguinte, se eles mantêm a produção, esse preço ele tende a vir mais abaixo. Mas, de novo, lembrando que a OPEP aí é um cartel dos principais produtores de petróleo do mundo, né? Está concentrado na mão de poucos aí essa energia, né? E a gente pode ver alguma coisa nesse sentido de cortes. Vamos ver se a Rússia vai entrar nessa jogada ou não. Mas o ponto é que as expectativas aí ficam então para o dia 4 de junho, tá? Em termos de metais, a gente tem aí o minério de ferro subindo hoje, subindo 2,21%, se mantendo acima ali dos 700 yuans por tonelada, né? No momento cotado a 718 yuans. Para as agrícolas, a gente tem mais um dia de forte queda. Ontem foi um dia bem puxado, né? Principalmente para a soja. E hoje a gente vê aí uma continuação desse movimento. Então a gente tem um trigo caindo 2,56% no momento,
queda bem expressiva, né? O milho seguindo, né? Como eu sempre falo, o trigo ele acaba puxando as cotações do milho, né? E o milho vem aí na carona, caindo 2,29% no momento, acentuando a sua queda, né? A soja, ela vem numa queda, uma queda menor do que teve ontem, mas ainda assim uma queda expressiva, né? Caindo 1,35% no momento, cotado a 12,78 dólares por bushel. Ontem a gente falava de uma marca aí na casa dos 13, né? Farelo de soja caindo também 1,20%. E temos um óleo de soja também em queda de 1,56%, ou seja, todo o complexo da soja aí em queda. A única commodity hoje em alta que a gente acompanha na Bolsa de Chicago é o café, que vem subindo 0,62%, uma alta aí tímida para o café. Aqui no Brasil ontem a gente viu o café também caindo bem, hoje dando movimento, a sequência do movimento de queda. O café, que ele tem fatores altistas, né? Ele tem fundamentos altistas, porém ainda tem aí a questão que está sendo feita a colheita aqui no Brasil, né? E isso pode acabar pressionando. Não vai ser aquela colheita, porque a gente vem de vários problemas aí no café e ele tem uma questão cíclica que acaba pesando um pouco mais, né? Ele demora mais para se recuperar. A janela do café é um pouco mais longa, então o que a gente vai colher é bem menor aí do que foi colhido nos anos anteriores, né? E isso acaba dando um pouquinho de suporte para o café. Se a gente tivesse uma colheita mais pungente, a gente poderia ver uma queda ainda mais expressiva, principalmente aqui no Brasil. Hoje, a gente tem na agenda, a gente teve no Brasil a publicação de taxa de desemprego, que ela veio em 8,5, a expectativa era 8,9, então veio melhor do que a expectativa, né? E agora, falando de Estados Unidos, às 11 horas da manhã, a gente vai ter um dado mais importante do dia, que é a parte dos empregos JOLTS, que basicamente esse dado ele traz aí quanto de vaga que tem aberta no mercado de trabalho americano. Esse dado é bem interessante porque, assim, se a economia está fluindo bem, você tende a ter uma abertura de cargos maiores. E se ela não está indo tão bem, você tem uma diminuição desse número. Então, é um bom balizador aí para a gente ficar atento, às 11 horas da manhã. A gente vai ter também, na parte da tarde, 1h30 da tarde, um discurso do Harker, que é um membro do FONC. É interessante acompanhar para ver como é que vai ficar essa questão aí do aumento da taxa de juros lá nos Estados Unidos, né? É interessante a gente dizer que isso mudou um pouco, né? A gente viu aí 2 semanas atrás, onde a gente tinha várias falas de membros do Fed falando aí que deveria ser mantido a taxa de juros, né? O mercado já está acreditando que deve haver mais um aumento aí de 0,25% na próxima reunião. Então a gente fica acompanhando aí como é que vai ser essa questão, né? E às 5h30 da tarde tem estoques de petróleo bruto aí para os Estados Unidos, né? Mas a principal notícia do dia aí vai ser realmente às 11 horas da manhã. Aqui no Brasil, a gente teve algumas questões aí do cenário interno. Basicamente, Lula queimando ainda mais a cara, né? Com a questão aí do Maduro, fez uma conferência com os países aqui da América Latina e os outros representantes de Estado dos outros países criticando fortemente esse posicionamento do Lula. Ele falou umas bobagens enormes, né, dizendo que não existe ditadura na Venezuela, que lá a população tá bem, que é só uma narrativa da direita, provavelmente, né? Mas, enfim, vai precisar criar uma narrativa em cima dessa besteira enorme que ele falou para tentar justificar. Mas o ponto é, nem a base aliada gostou do posicionamento dele. Tá todo mundo assim, cara, o que você está fazendo? O que você está fazendo? E... Enfim, a gente teve algumas medidas também provisórias sendo votadas, que elas estão com um deadline aí próximo, né? E a que passou foi basicamente a do salário mínimo, que beleza, isso é um bom impacto, né? E foi deixado para votar, se eu não me engano, hoje ou amanhã, a dos ministérios. Então, pode ser que os ministérios, como a gente conhece hoje, não sejam mais assim a partir de amanhã. Basicamente está no deadline, o Lira deixou para ser votado mais para frente. Lembrando que essa última MP ontem foi votada, se eu não me engano, ali próximo das 11 da noite, ou seja, já não ia ter mais como votar, né, nessa, e também para pressionar o governo, né? Esse é um ponto muito importante para o governo,
para a pauta do governo, porque se não for votado e caducar, basicamente ele vai ter que extinguir aí os ministérios que foram criados e vai ter que voltar na configuração que estava no governo do Bolsonaro. Isso é muito impactante porque a criação de ministérios foi realmente aí para pagar as dívidas de apoio, por assim dizer, né, para a eleição. Então tem muita gente aí que apoiou e que vai acabar ficando sem um carguinho, né? Como é que vai ficar essa situação? Então, assim, lembrando que o governo ele não conseguiu aprovar nada ainda de interessante, ele teve uma sequência enorme de derrotas, né? Foi para a quinta agora. E se acontecer essa questão dos ministérios, provavelmente vai perder ainda mais força. Ou seja, tá com os dias contados aí o garotinho de 9 dedos, né? Então, vamos acompanhar aí o nosso cenário político interno e ver o que acontece, né? Mas o ponto é que essa questão de diplomacia mundial com o apoio do Lula para cima da ditadura aí do Maduro foi um negócio feio, feio mesmo internacionalmente. E lembrando, o Maduro, ele tem uma recompensa pela cabeça dele aí oferecido pelos Estados Unidos de 15 milhões de dólares, né? Então, assim, você tá apoiando um cara bem errado, meu amigo. Enfim, ficou feio pro Brasil e vamos ver aí como é que vai ser contornado, qual vai ser o desdobramento deste capítulo aí daqui para frente, né? É isso, meus amigos. Grande abraço.